Oi, gente, bom dia, paz do Senhor Jesus pro teu coração hoje, a paz de Cristo na tua vida nessa manhã de hoje, manhã de segunda-feira, para a honra e a glória do nome do Senhor Jesus. Estamos aqui juntos mais uma vez com o alimento diário, sustenta a nossa vida, que é a palavra de Deus. A palavra verdadeiramente nos alimenta, né? Nos fortalece a cada dia, a cada manhã. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, que estamos juntos, né, para mais uma semana. Fica aqui comigo, eu te convido, pega a tua Bíblia, abre aí no livro de Gênesis, capítulo 2, a partir do versículo 18, para a gente caminhar aqui na palavra de Deus, amém? Para a gente nos alimentar da palavra do Senhor. Vamos orar, vamos convidar o Senhor para estar aqui conosco. Querido Deus, nessa manhã de hoje, Paizinho querido, nos colocamos diante de Ti, Senhor. Nos colocamos diante do Deus Todo-Poderoso, do Criador dos céus e da terra, do Deus único, do Deus verdadeiro, do Deus, aleluia, Pai, que pode todas as coisas. Paizinho, é em Ti, Senhor, que nós estamos nessa manhã de hoje. É em Ti, Senhor Jesus, que verdadeiramente, Pai, nós colocamos a nossa fé, Pai, e somos completamente dependentes de Ti, Senhor. Somos, Pai, completamente dependentes desse Deus único, desse Deus verdadeiro, desse Deus que pode todas as coisas. Por isso, Pai, fica conosco, nos ajuda, Pai, nos fortalece nessa manhã, nos dê ânimo, nos dê vigor, Pai, nos dê direção da Tua palavra, nos dê discernimento, Senhor, da Tua palavra nessa manhã de hoje. Fala conosco, Pai, através da Tua palavra, através desse alimento que o Senhor já separou, o Senhor já reservou, Pai, para nós. Senhor, faça o Teu querer, a Tua vontade nas nossas vidas, Pai. Oh, Deus, como Tu és maravilhoso, Senhor, porque a Tua palavra, Senhor, oh Deus, ela não volta vazia, ela não volta atrás. Se antes ela fazia aquilo que te apraz, meu Pai, aquilo que o Senhor designou para que ela faça, Pai, que nessa manhã de hoje ela venha fazer nas nossas vidas, que nessa manhã de hoje ela venha prosperar, Senhor, nas nossas vidas, Pai. Oh Pai, ela venha verdadeiramente prosperar segundo o teu querer e a tua vontade, Senhor, na minha vida e na vida de cada um de meus irmãos, Pai. Por isso, Deus, eu oro nessa manhã de hoje, eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, Igreja do Senhor, Deus poderoso, né? Em todo o tempo. A palavra do Senhor diz assim: Disse mais o Senhor Deus: Não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora, que lhe seja idônea. Havendo, pois, o Senhor Deus formada da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, trouxe-os ao homem para ver como este lhes chamaria, e o nome que o homem desse a todos os seres viventes. Esse seria o nome deles. Deu nome o homem a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tomou uma das suas costelas, fechou o lugar com carne, e a costela que o Senhor Deus tomara do homem, transformou-a em uma mulher, e lhe trouxe, e disse o homem: Esta mulher é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porque do varão foi tirada. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Que palavra, né? Que palavra poderosíssima para as nossas vidas nessa manhã de hoje. Que palavra de fortalecimento, de vida, né? Para cada um de nós nessa manhã. Louvado seja o nome do Senhor Jesus por essa palavra hoje, né? Para o nosso coração. Aqui foi quando Deus, né? Ele ele começou a formação, né, de todas as coisas. Quando Deus criou o mundo, né, criou os céus, criou a terra, e Deus começou a formar, né, todas as coisas, né, que há no mundo. Quando Deus começou a formar. E Deus formou o homem do pó da terra, né, e soprou nele o fôlego de vida, né, e o homem se tornou alma vivente. Mas Deus, ele começou a observar o homem, né? Deus, ele começou a observar o homem. E Deus, ele viu que o homem estava sozinho. E que isso não era bom.
né? Exatamente aqui o primeiro versículo. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Então Deus, quando ele forma o homem, né? Deus observou isso, Deus passou a observar o homem, Deus passou a observar Adão, e Deus viu que não era bom, né, que o homem estivesse só. E é interessante que tudo que Deus foi formando, né, que Deus foi criando, Deus dizia: isso é bom, né? Agradava a Deus, Deus via que era bom aquilo que ele fez, né? Tudo que Deus fazia, se você ler aqui no primeiro capítulo, né, de Gênesis, você vai ver a criação, como Deus foi criando, como Deus foi formando, e tudo que Deus ia fazendo, ele ia dizendo, né, isso é bom. Então aqui, quando Deus formou o homem, né, que colocou o homem no jardim, né, que o homem começou a se envolver ali, Deus criou os animais, Deus trouxe os animais para que o homem desse o nome aos animais, e o homem deu o nome aos animais. Então ali Deus começou a observar que o homem estava só, que faltava algo no homem, que não era bom, não era legal que o homem estivesse sozinho, né? E não é bom, não é legal a gente estar sozinho. Por isso Deus criou a mulher, uma auxiliadora, né, para estar ao lado do homem. Deus criou a mulher justamente para isso, para estar ao lado do homem, para que o homem não esteja só, porque não é bom a pessoa estar sozinho, não é legal. Deus viu isso, Deus viu essa necessidade, né? Aleluia, que o homem tinha, né? Que não era bom ele estar sozinho. Essa falta que fazia, né, alguém do lado do homem, alguém semelhante a ele, do seu lado. Deus viu essa falta, né, que havia no homem. Então Deus foi lá e criou a mulher, tirou, né, a costela do homem, e da costela do homem formou a mulher, formou essa auxiliadora, essa varoa, né? Porque do homem foi tirada, da costela foi tirada, por isso que Deus diz: é osso do teu osso, carne da tua carne, justamente porque foi formada, né, da costela do homem. Então, justamente para quê? Para eles se tornarem, né? Para eles ficarem juntos, para quando haver o casamento se tornar o quê? Uma só carne. Aqui o último versículo diz, né? Por isso deixa o homem, pai e mãe, e se une à sua mulher, e tornando-se os dois uma só carne. Então Deus cria a mulher justamente para isso, para estar ao lado do homem, para que o homem não esteja só, porque Deus viu que o homem sozinho não era bom. Então, hoje, igreja, nós paramos e entendemos, né, como o nosso Deus ele é maravilhoso. Como nosso Deus ele vê, ele sabe aquilo exatamente que é bom para a minha vida e para a tua vida. Como Deus ele vai agir, ele vai trabalhar em cima dessa necessidade, né, que eu e você tem. Ele vai trabalhar, ele sabe o que é bom, o que é melhor. A palavra dele já nos diz que a vontade dele é boa, é perfeita e é agradável. Então ele sabe exatamente aquilo que é bom para nós. Ele vai nos dar aquilo que realmente é bom para nós. Né? Então Deus viu que o homem estava só, o homem precisava de quem? De alguém do seu lado. Então ele fez a mulher para estar ao lado do homem. A mulher ela precisa estar ao lado do homem. Não é bom que o homem esteja sozinho. Não é bom, né, que a mulher fique sozinha, vice-versa. Deus criou o homem, a mulher para estar ao lado do homem, para ficar junto, para se tornar uma só carne, uma só pessoa, para constituir a família, o lar, né? Não é legal o homem chegar na sua velhice, uma mulher chegar na sua velhice sozinha, sem ninguém do seu lado, né? Não é bom. Então, por isso que hoje Deus está chamando a nossa atenção, aleluia, para esse lado, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus, né? Para nós ter mais uma delicadeza de observar, né? Louvado seja o nome do Senhor, como Deus ele é maravilhoso, como Deus ele é bom, como Deus ele faz as coisas boas para nós. Como é maravilhoso Deus ter criado a mulher para estar ao lado do homem. Então hoje, né, é amanhã a qual Deus está nos chamando a nossa atenção, a preservação da união do homem e da mulher, né? A preservação, aleluia, do matrimônio, do casamento, a preservação da família, do lar. É isso que Deus quer. Deus não quer que o homem esteja sozinho.
né? Porque a pessoa sozinha, ela é uma pessoa o quê? Solitária, depressiva. A pessoa sozinha, ela sempre vai estar ali, né? Num canto, sem ninguém. Mas Deus, ele não quer isso. Deus, ele deseja exatamente isso, né? Que o homem esteja ali ao lado da mulher, que constitua a família, constitua um lar saudável na presença dele, né? Olha o que diz aqui no livro de Eclesiastes, capítulo 4, né? A partir do versículo 8, diz assim, 9. Melhor é serem dois do que um, porque tem melhor pago no seu trabalho. Porque se cair, um levanta o companheiro. Ai, porém, do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Também se dois dormirem juntos, eles se aquecerão. Mas um só como se aquecerá? Se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhes resistirão o coração. Os dois lhe resistirão. O cordão de 3 dobras, né, não se arrebenta com facilidade. Olha, presta atenção. Se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhes resistirão. O cordão de 3 dobras não se arrebentará com facilidade. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Por isso a importância, né, dos dois estarem juntos e não um só, porque um ajuda o outro, um vai ajudar o companheiro, se um cair o outro levanta, os dois dormindo juntos vão se aquecer melhor do que um só, né? E se os dois aqui juntos, unidos, resistirão, né? O cordão de 3 dobras não se arrebenta com facilidade. Nesse cordão de 3 dobras que representa, né, a presença de Deus na nossa vida, o Espírito Santo de Deus que está ali nos ajudando para manter essa união, para que essa união permaneça, para que esse casal permaneça juntos, unido, para que o homem e a mulher permaneçam juntos, né? É Deus ali, é o Espírito Santo de Deus ali nos ajudando, porque se não for, não consegue. Mas Deus hoje, ele quer, aleluia, justamente isso, né? Nos chamar a nossa atenção da necessidade que nós temos de ter Deus ali como nosso ajudador no nosso relacionamento, no nosso casamento, para que não venha, né, se arrebentar. Deus, ele é um Deus de restauração. Hoje muitas pessoas, né, quando o casamento não começa a dar certo, quando a união não começa a dar certo, a primeira coisa, né, é substituir. A primeira coisa é largar. Mas Deus não, igreja. Com Deus não, com Deus é diferente. Deus, ele quer restauração. Deus, ele quer restaurar. Quando o vaso quebrou na mão do oleiro, Deus não descartou, o oleiro não descartou os cacos do vaso, não. O oleiro pegou aquele barro, aqueles cacos e refez daquele vaso, daqueles cacos, um vaso novo. Ele não descartou, ele não jogou fora, ele não substituiu, porque Deus não é um Deus de que substitui, Deus é um Deus que restaura, de restauração, desde o princípio. Deus trabalha com restauração, restaurando o seu povo, trabalhando em cima daquilo que já tem. Então hoje eu não sei como está o teu relacionamento, como está a tua vida amorosa, como está o teu casamento, mas saiba que Deus é um Deus de restauração. Deus, ele quer restaurar. Deus, ele não deseja de ver uma família desfeita. Deus, ele quer ver uma família restaurada por ele, reconstruída do jeito certo e da forma certa, porque não é bom ficar sozinho, não é bom que o homem fique sozinho, não é bom que um lar seja destruído. Deus, ele não deseja, Deus é um Deus de família, Deus, ele quer ver união, Deus, ele quer ver isso. Então hoje, minha querida irmã, Deus, ele trabalha com restauração. Então se hoje
seu relacionamento não está legal, não está bom, busque em Deus a restauração. Busca no Senhor, porque Ele vai te ajudar. Ele vai reconstruir o teu lar, a tua união. Mas não opte, né, em substituir, em largar, não. Busque primeiro a reconstrução, a restauração, que é isso que Deus quer. Porque Deus, Ele sabe o que é bom. Deus, Ele vê. Deus, Ele tem o melhor para cada um de nós. Quando Deus viu que não era bom o homem estar sozinho, Deus formou a mulher. Então a mulher vai estar ao lado do marido. Não é na frente e não é atrás, é ao lado. Deus criou a mulher para estar ao lado. É lado a lado os dois caminhando junto, num só propósito, numa só visão, para crescer junto, unidos. Para isso que Deus formou auxiliadora. A auxiliadora tem um papel de quê? De ajudar, de ajudadora, de cuidadora. Para estar ali ao lado do marido. Para estar ali ao lado do homem. Então que hoje eu e você possamos entender e compreender. Deus, Ele nos criou para estar ao lado. Muitas das vezes a competição entre casal acaba nisso. Acaba destruindo aquilo que Deus fez com tanto amor, com tanto carinho, com tanto zelo. Porque muitas das vezes a competição acaba destruindo o relacionamento, acaba destruindo um casamento. A competição, que muitas das vezes a mulher quer ser mais do que o homem, muitas das vezes o homem quer ser mais do que a mulher. O homem, ele é o cabeça. Ele é o cabeça. Mas ele tem que estar lado a lado com a sua esposa. Os dois têm que caminhar junto, lado a lado. Não é separado e não é na frente, não é atrás. É lado a lado, juntos, um do outro. A mulher foi formada para estar ao lado do homem, para caminhar junto do homem. Então o homem precisa entender isso e a mulher também precisa entender isso. O Espírito Santo está falando isso muito ao meu coração. Competição. Então eu não sei, mulher, se você está competindo com seu próprio marido, é hora de você parar. Porque Deus não te criou para você competir com ele. Deus não te criou para você estar à frente dele. Deus criou para você estar ao lado. Ao lado. Quando você está ao lado, se você cair, ele te levanta. Se ele cair, você levanta ele. Mas se você estiver na frente, você tropeçar, não tem como você levantar. Então presta atenção, aleluia. Presta atenção no que Deus está falando hoje. É para a tua vida. É para a tua vida o que Deus está falando hoje. Chega de competição. Dentro de um relacionamento, dentro de um casamento, dentro de um âmbito familiar, não pode haver competição. É uma só carne, unidas. Tem que trabalhar juntos, um só pensamento, um só propósito. Para quê? Para que cresçam juntos. O casal que é unido, que trabalha junto, que caminha lado a lado, cresce junto. Deus abençoa. Deus faz com que eles prosperem na vida juntos. Onde as coisas vão dar certo juntos. Nenhum que começa sozinho, com essa rivalidade, com essa competição, vai conseguir alguma coisa. Porque não tem como Deus abençoar. Então hoje, presta atenção ao que Deus está falando. É junto. Deus nos criou para estar ao lado do homem. Então que nós possamos hoje entender o nosso papel. É ao lado. Não é atrás e não é na frente. Não é competindo com o homem. Nós nunca vamos ganhar. Presta atenção no que eu estou falando. Essa rivalidade não vai nos levar a lugar nenhum. Não leva a mulher a lugar nenhum. Diante do Senhor. O Senhor quer união. É isso que o Senhor quer, união. Junto, lado a lado, o homem com a mulher. Então que hoje, no nome do Senhor Jesus, se estiver havendo na vida de algum de nós essa rivalidade, essa competição, querendo ser mais do que o homem, para em nome de Jesus. Não foi para isso que Deus nos criou. Deus nos criou para estar ao lado.
ao lado do homem, juntos, para crescer junto, prosperar junto. Aleluia! Prosperar junto. É isso que Deus quer de mim e de você, é que nós entendemos isso. O nosso papel é junto, não é separado, é junto, ao lado. Então que hoje, no nome do Senhor Jesus, esse vídeo já vai ficar um pouco grande, mas eu queria orar, o Espírito Santo está me direcionando para isso, para se houver algo, alguma competição, alguma rivalidade, se houver cadeias dessa forma que está aprisionando a mulher, que está levando a mulher para esse lado, que venha ser quebrada agora. Darabachúria, candereia show. No nome do Senhor Jesus, Pai. Senhor, eis-nos aqui, Pai. Nos ensina, Pai. Nos ensina, Senhor. Nos dê direção verdadeiramente, Senhor, para aquilo que o Senhor nos criou, para aquilo que o Senhor nos formou, o papel que o Senhor quer que nós exercemos, Pai, ao lado do nosso marido, Senhor. Deus nos ajuda, Senhor, a entender se houver algo no nosso coração, na nossa mente, Senhor, de rivalidade, de competição, que caia por terra hoje, no nome do Senhor Jesus. Que nós possamos olhar, entender e compreender, Senhor, que o Senhor nos fez, meu Pai, da costela do homem, para estar ao lado dele. Somos osso do mesmo osso, carne da mesma carne. Então não tem como nós queremos competir, Pai, criar uma rivalidade. Não, não é isso. É união, é o vínculo, é juntos, com igualdade, para que o Senhor possa abençoar em todas as áreas da nossa vida, Senhor. Que nessa manhã de hoje, Pai, o nosso entendimento seja aberto, Senhor, para aquilo que o Senhor nos criou, para aquilo que o Senhor nos formou, para ajudar, Senhor. Temos esse papel, Senhor, de ajudar, de acolhedora, de estar ali ao lado dele, Pai, ajudando no que ele precisar, no que ele necessitar, Senhor. Porque não é bom que nenhum esteja sozinho, Pai. Então, Deus, nessa manhã de hoje, Pai, eu peço ao Senhor, Pai, nos dê visão em direção dentro da nossa casa. Nos dê visão, Senhor, dentro da nossa casa, Deus, como agir, como fazer as coisas certas, Pai. E joga por terra todo esse espírito de competição, de rivalidade, Senhor, que há nos seios dos casamentos das famílias. Joga por terra hoje, quebra esse mal, Senhor, para que não venha, Pai, mas, Senhor Jesus, agir no nosso meio, no nome de Jesus, Pai. Eu entrego nas Tuas mãos nessa manhã de hoje os lares, as famílias, os casamentos, Pai. Que o Senhor possa trabalhar verdadeiramente, poderosamente, Senhor. O Senhor possa trabalhar, reconstruindo aqueles que precisam de restauração, restaurar, Senhor. E fortalecer, Pai, aqueles que estão juntos, unidos. Fortalece essa união, Pai. Sustenta, Senhor, para que eles venham dar fruto, para que eles venham florescer, para que eles venham frutificar juntos, crescer juntos em todas as áreas da vida, espiritual, material, financeira, Pai, em todas as áreas, Pai. Eles venham crescer e prosperar juntos, Pai, porque é isso que o Senhor quer, é união, é junto. O Senhor criou para estar junto, não foi separados. Em nome do Senhor Jesus, Pai, eu peço ao Senhor nessa manhã, trabalha, Senhor, nas nossas vidas, nos nossos lares, no nosso casamento e na nossa família. Em nome do Senhor Jesus, Pai, eu oro nessa manhã de hoje, eu entrego nas Tuas mãos, faço o Teu querer e a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Igreja do Senhor, fica com essa palavra. Que o Senhor Jesus vos abençoe e vos dê um dia de paz. Amém? Glória a Deus.